Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos costurar esse modelo de bolsinha transversal para carregar uma garrafinha de água. É um modelinho diferente das que já tem aqui, fiz essa alcinha bem maior para ficar fácil de carregar. Aqui tem um elástico com um regulador que a gente abre e deixa só a pontinha da garrafa para fora. É térmica, porque tem Etaflow aqui dentro, antes do bagum, né? Entre o bagum e o tecido tem o Etaflow. É um modelinho diferente e bem bonitinho. Cabe uma garrafa de água de 600 ml, de 500 ml. Se vocês quiserem maior, é só vocês adaptarem. Espero que vocês gostem desse vídeo. Já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para costurar a peça de hoje, eu estou utilizando esse tecido da Eve Eva Tecidos, que é da coleção Alegria. Ele é tricoline 100% algodão digital. Tem essas duas cores aqui, lá no site vocês encontram mais 3 cores, com vermelho, amarelo e branco. Nós temos cupom de desconto para comprar no site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links e o meu cupom de desconto para quem quiser adquirir. Então, aqui eu tenho o tecido, nós vamos utilizar o nylon dublado, o nylon acoplado, que ele é um pouquinho mais fininho que a manta, não precisa ser a manta, porque senão a peça vai ficar muito grossa. Esse aqui eu utilizei o nylon, ó, e ficou bem estruturado, porque ainda tem o Etaflow, ainda tem o bagum. Então, vocês podem utilizar o nylon acoplado. Ele é mais barato que a manta ainda, então vocês podem fazer com ele que vai dar super certo. Eu cortei esse nylon com 15 por 44 centímetros, até emendei aqui no meio, porque eu não tinha uma peça inteira. E cortei o tecido um pouquinho maior. Eu vou costurar o tecido aqui desse lado, do lado da espuminha, porque aí desliza essa parte mais lisa na máquina. Cortei o tecido um pouquinho maior, para ficar fácil de costurar. Aí, eu vou fazer uma costurinha em toda essa volta aqui, porque é uma peça pequena, então não tem necessidade da gente fazer matelaceio. Só essa costurinha para segurar o tecido no nylon já é o suficiente. Então, eu vou costurar esse tecidinho aqui e vou refilar o excesso. E aqui eu tenho o bagum, que nós vamos utilizar como forro, e tem o Etaflow, que é aquele material térmico que ajuda a manter a temperatura. Vocês sabem que não é muito fácil costurar o Etaflow, principalmente na máquina doméstica. A máquina industrial até costura bem. Quem for fazer na máquina doméstica, eu fiz aqui como sugestão vocês cortarem um pouquinho menor. Cortem 1 centímetro menor. Até vou cortar um pouquinho aqui mais na ponta. Se a máquina doméstica de vocês for de meio centímetro a costura, vocês cortem, deixem espacinho aqui de meio centímetro para vocês costurarem fora do Etaflow. Se for de 0,75, vocês deixem um espacinho maior. E aqui também, ó, deixem 1 centímetro nessa borda aqui para ficar mais fácil. Então, como eu cortei o Etaflow menor, vocês podem cortar ele maior, do tamanho do bagum, que é 15 por 44. Aqui eu costurei o Etaflow e deu certinho, mas eu costurei na máquina industrial. Agora, eu vou fazer esse aqui, costurando ele um pouquinho menor, só para vocês verem que é mais fácil. E quem ainda ficar com dificuldade, pode passar um óleo, aquele óleo de máquina mesmo, suja essas bordinhas aqui na hora de costurar, que ele vai deslizar mais fácil. Então, como eu cortei menor esse Etaflow, eu não vou costurar ele. Se vocês cortarem 15 por 44, vocês costurem ele no bagum. Então, aqui, para não costurar, eu vou passar essa cola, que é aquela cola de contato. Vocês encontram lá no site da JJ Fivelas. Eu gosto de deixar essa parte brilhosa aqui do Etaflow virado para dentro da peça. Então, eu vou ter que colar ele aqui no avesso do bagum. Ó, vai ficar o bagum e o Etaflow. Então, para não costurar, eu vou passar essa cola de contato aqui na borda, só um pouquinho, tá? Só para prender no bagum e ele não se soltar, principalmente na hora que a gente for desvirar a peça. Então, eu vou sujar um pouquinho aqui. Vocês sabem que a cola de contato a gente tem que deixar secar um pouquinho, evaporar, antes de colar. Ó, passei só um pouquinho na volta, vou deixar secar aqui. E vou passar um pouquinho aqui no bagum, um pouquinho mais pra dentro, né? Porque a gente cortou um pouquinho menor o Etaflow. É só pra segurar um pouquinho, porque senão se solta depois na hora que a gente for desvirar a peça. Tô fazendo isso só para facilitar um pouquinho a costura e não ter que costurar uma camada grossa de bagum, tecido, o nylon e mais o Etaflow. Então, passei um pouquinho dessa cola, eu vou deixar evaporar também, depois eu colo.
E agora eu vou costurar esse tecidinho aqui no nylon e vou refilar o excesso. A minha cola já evaporou, então eu fixei o Etaflon no bagum, só aqui nas laterais. E já refilei também esse excesso que tinha de tecido aqui. As duas peças ficaram com 15 por 44. Marquei 4 centímetros mais ou menos da borda para baixo e já costurei a minha etiqueta. Agora, nós vamos fechar essas duas partes. Então, vamos unir borda com borda. Vou fazer uma costura nessa lateral e aqui nessa lateral também. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó, direito com direito, vai unir tudo. E aqui nessa parte do forro, nós vamos fazer uma costurinha em toda essa borda. E aqui nessa borda, nós vamos fazer uma costurinha, iniciar e finalizar com retrocesso. Deixar um espaço bem grande aqui, de 5 dedos mais ou menos, pra gente poder desvirar. E vamos fechar essa pontinha. Fechei essas duas partes. Essa aqui, como é tecido e nylon acoplado, eu fiz com pontinho 2,5. E esse aqui que tem bagum e tem o Etaflon, que é o material plástico, eu fiz com ponto 13,5. Porque a gente tem que costurar com ponto um pouquinho maior, para não ficar tão delicada e tão sensível essa costura aqui e não rasgar. Então, agora nós vamos marcar as caixinhas de leite aqui embaixo. 2,5 centímetros dessa borda pra cá. E 2,5 centímetros da costura pra dentro. Então, marca 2,5, 2,5. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. 2,5. Da costura pra dentro. 2,5. 2,5. Podemos cortar. Tô usando esse nylon acoplado rosa que eu tinha aqui, salmão, porque para aproveitar os pedacinhos de material que a gente tem e não utiliza, dá para aproveitar para fazer essas peças menores. Agora, nós vamos fechar essas caixinhas de leite, mas antes de começar a fechar, nós vamos dar um pontinho aqui com retrocesso nessas beiradinhas, senão vai abrir. A mesma coisa eu vou fazer aqui, vou fazer uma costurinha de reforço aqui na ponta e depois é só vocês abrirem pra encaixar, né? Ó, e aí fazer uma costurinha, isso nas 4 caixinhas de leite. Fechei as 4 caixinhas de leite, aqui ficou a abertura do forro pra gente desvirar depois. Coloquem a mão aqui por dentro pra vocês verem se não ficou material amassado. Aqui por dentro eu uso esse furador aqui antes de costurar pra ajeitar esse material. Aqui saiu uma pontinha do Etaflon pra fora, aqui não tem jeito, aqui a gente vai ter que costurar as duas camadas juntas, né? O Etaflon e o bagum. Aqui também dei uma olhadinha se não ficou com defeito, essa costura aqui dentro. Se ficou certinho, eu vou fazer mais uma costurinha aqui na borda, porque vai carregar peso, né? Uma garrafinha, então eu vou fazer uma costurinha de reforço ali na borda. E aqui vocês podem desvirar, que é mais fácil,
E olhem se não ficou tecido dobrado, mastigado aqui nas pontas, principalmente porque a gente não fez uma telacê, então o tecido tá solto, né? Então, tem que ver se ficou perfeita essa costurinha. Agora, eu vou fazer outra costurinha de reforço aqui na pontinha, tá? Dessas 4 caixinhas de leite. Agora, nós vamos preparar os puxadores para colocar. Então, aqui eu tenho um pedacinho de tecido no tamanho de 5 por 10 centímetros. Eu dobrei ao meio, dobrei as 2 bordas ao meio e dobrei de novo. Esse puxador de 5 centímetros é para essa meia argola aqui. Essa meia argola menor, ela tem 1,5 centímetro, 1,3 mais ou menos. Por isso que eu cortei 5 centímetros. Se a meia argola de vocês for maior, aí vocês cortem o tecidinho um pouquinho maior. Então, nesse pedacinho de tecido, eu vou só fazer uma costurinha nessa borda e aqui nessa borda. Fiz uma costurinha nas 2 bordas e cortei ao meio. Agora, eu vou pegar essa meia argola, vou colocar aqui. E antes de costurar na peça, eu vou fazer uma costurinha de segurança aqui para ficar fechado já. Nós vamos precisar de 2 meia argolas. E aqui também. Coloca aqui e faz uma costurinha aqui. Fiz uma costurinha nos meus puxadores. Agora, eu vou pegar essa parte principal, já dá pra desvirar. Aqui é bem simples, tá? É só centralizar. Deixa uma pontinha sobrando aqui pra dentro, pra ficar depois seguro quando a gente for desvirar e rebater a costura. Alinha bem no centro. E faz uma costurinha aqui. Pega a outra também. Deixa alinhado. Deixa uma pontinha sobrando aqui. E faz uma costurinha aqui. Fiz uma costurinha e os puxadores já estão presos. Agora, nós vamos preparar essa parte aqui que vai o elástico. Então, para fazer essa peça, vocês vão cortar 2 pedacinhos de tecido no tamanho de 15 por 15 centímetros. É o mesmo 15 centímetros da largura de toda a peça aqui. Então, vocês vão unir direito com direito, vão alinhar e vão fazer uma costurinha nas 2 laterais. Iniciando e finalizando com retrocesso. Agora, nós vamos abrir aqui e vamos com a unha, nós vamos abrir essa costura, para não ficar embolada depois, ou só de um lado quando a gente virar. Abre essa costura. Aqui também. Quem quiser pode passar, mas só com a unha ela já fica aberta. Agora, essa peça aqui, nós vamos tornar ela dupla. Ó, vocês vão dobrar o meio e vão unir borda com borda. E ela vai ficar dupla. Vai ser por onde vai passar o elástico depois. Também dá pra passar, se vocês quiserem. Agora, vocês vão unir aqui a costura com costura. E vão fazer uma costurinha em toda a borda, unindo essas 2 partes aqui, só pra ficar mais fácil depois a gente costurar nessa peça. Então, une aqui. Deixa tudo bem alinhado pra ficar reto. Une costura com costura. Pode ser uma costurinha com pontos bem largos, só pra ficar unido mesmo. Vão arrumando e costurando. Se vocês cortaram o tecido reto, do outro lado também vai encaixar costura com costura.
fiz a costurinha. Agora, nós vamos fazer 2 costuras aqui para deixar pronta a canaleta que vai passar o elástico. Quem quiser pode passar, ele já fica ajeitadinho aqui. Então, agora, vocês vão marcar dessa borda fechada aqui, ó, aqui foi onde a gente costurou. Dessa borda aqui fechada para baixo, nós vamos marcar 2 centímetros. Tem que deixar bem retinho. Ó, faz um risco com 2 centímetros. E faz com 1,5 também. Depois desses 2 centímetros, marca 1,5 para baixo. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Tá vazando essa minha caneta. Virou uma meleca. 2 centímetros. E 1,5 centímetro. Agora, nós vamos fazer essa costura nessas marcações. Nós vamos fazer essa costura em toda a volta, nessa marcação de 2 centímetros e nessa marcação de 1,5 centímetro também. Vocês podem virar pra dentro, que aí fica mais fácil de vocês colocarem aqui na máquina e costurarem bem no risco, tá? Nesse ladinho aqui onde vai iniciar a costura, depois nós vamos fazer vários retrocessos, porque a gente vai abrir um espacinho aqui para colocar o elástico. Então, não vai abrir depois o resto da costura. Aí, façam vários retrocessos aqui e aqui, depois que vocês finalizarem a volta. Fiz essas 2 costurinhas e aqui, ó, onde eu iniciei, depois eu fechei com vários retrocessos, porque a gente vai abrir esse cantinho aqui para passar o elástico. Então, essa parte aqui é o direito, onde eu risquei, né, que eu fiz a costura, eu vou virar para ficar direito com direito. Que aqui ficou a costura do avesso. Então, agora a gente vai colocar aqui por cima. Nós vamos alinhar essa costura com a costura dessa peça maior. Cuidem na hora de costurar para não pegar essa meia argola, né? Senão quebra a agulha. Deixa alinhado. Pode colocar alfinete, se achar mais fácil, ou colocar esses clips. E aqui também, fica bem alinhado no centro da costura. E agora, a gente vai fazer uma costurinha em toda essa borda aqui para prender essa parte na parte principal. Costurem aqui por dentro também, que fica mais fácil. Sempre bem alinhado, tá? As costuras. Pode ser com pontinhos mais largos mesmo, porque é só para unir.
fiz uma costurinha em toda a volta. Vocês podem abrir aqui para ver se ficou tudo certinho. Se vocês cortaram os tecidos perfeitos, na mesma medida, de 15 centímetros, não vai sobrar e nem vai faltar tecido na hora de fazer essa costura para encaixar. Agora, nós vamos deixar nessa posição que estava. E nós vamos fechar a peça, ó, alinhando essa costura com essa costura do forro. Nós vamos colocar direito com direito, ó, direito do tecido com direito do bagum. Agora, aqui vocês têm que arrumar direitinho, encaixar tudo, né, para o tecido não ficar embolado. Ele vem aqui pra cima, a hora que a gente coloca aqui dentro. Ó, deixa alinhado aqui a costura. Pode abrir na hora de costurar para não ficar tão grossa essa camada. Aqui não dá para alfinetar, porque depois que estraga o bagum, né, ele fica furado, pode rasgar. Deixa tudo alinhado. Encaixa essa costura com essa costura aqui da lateral. E agora, nós vamos fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina, que é para fechar a peça já. Então, agora é só fazer a mesma costurinha, façam aqui por dentro, para ficar mais fácil de vocês movimentarem ali na máquina. E façam toda essa voltinha, iniciando e finalizando com retrocesso. Passei uma costurinha em toda a volta. Tem que cuidar as meias argolas que estão aqui dentro. A primeira vez que eu fui passar agora eu quebrei a minha agulha, porque a meia argola tava um pouquinho aqui pra fora e eu não cuidei isso. Agora, nós podemos desvirar por aquela abertura que tem no bagum. Tem que desvirar com cuidado, porque o bagum rasga, vocês sabem. Então, vão desvirando devagarinho. Que eu vou colocar essa parte do forro aqui primeiro, e depois a do bagum. Aí, vocês testem aí, vejam qual é a melhor maneira que vocês encontram de desvirar. Só cuidem para não abrir demais o bagum. Por isso que tem que deixar um espaço bem grande, de 5 dedos, como eu falei para vocês, para desvirar. Não forcem essa costura aqui, porque senão ela vai rasgar. Empurrem esses cantinhos aqui pra fora. E agora, aqui, vocês têm que fechar com pontinhos, né? Pontinhos bem largos. Pode ser pontinho número 4. Aí, vocês dobrem essas duas pontinhas pra dentro. E façam uma costurinha bem aqui na borda. Fiz essa costurinha aqui na lateral, então a bolsinha já está fechada. Então, agora é só a gente colocar esse bagulho aqui pra dentro, que é o forro. O bagum mais o etaflão fica um pouquinho duro, né? Por isso que a gente tem que ter mais cuidado.
na hora de costurar. Empurrem esses cantinhos aqui pra fora. Quem quiser deixar essa parte assim, já está pronta, tá? Eu tô fazendo uma costurinha aqui na borda, tá? É uma costurinha que vocês têm que fazer mais devagarinho, porque tem essa aba aqui, então tem que cuidar, né? Então, quem quiser fazer essa costurinha de pesponto aqui na volta, faz. Quem não quiser fazer, não precisa, tá? Vai ficar bonitinho também. Então, eu vou fazer essa costurinha aqui e volto pra gente finalizar ela. Só pra mostrar pra vocês que quem for fazer essa costurinha, é melhor vocês fazerem com ela virada. Que aí já fazem a costura direita aqui do lado certo, ó, vão fazendo devagarinho, cuidando. E aí, vocês podem finalizar por aqui que vai ficar melhor. Quem não quiser fazer, não faz, tá? Fiz essa costurinha em toda a volta, não é difícil de fazer, mas se vocês não quiserem fazer também não precisa. Agora, nós vamos preparar o elástico. Nós vamos usar esse elástico redondo, que é aquele elástico roliço. Precisamos de 38 centímetros de elástico e um passador. Eu vou utilizar esse passador aqui. Então, a gente vai abrir aqui onde a gente começou a costurar, que eu falei pra vocês que era pra fazer essa costurinha bem reforçada, é porque agora nós vamos abrir um espacinho aqui, só um pontinho, pra passar esse elástico, ó. Não vai abrir essa costura aqui porque tá bem costurado, tá? Então, 38 centímetros de elástico roliço, nós vamos colocar aqui no passador, e eu vou fazer toda essa volta. É só uma abertura que a gente precisa fazer. Se trancar na hora de vocês passarem aqui, ó, é porque pegou na dobrinha do tecido. Aí, vocês têm que arrumar direitinho, tentar passar aqui, porque às vezes tranca o passador bem naquela dobra que ficou pra dentro do tecido, mas não precisa abrir desse lado, tá? Só de um lado. Essa parte aqui que eu costurei, que eu fiz essa costurinha reforçada, eu alinhei com esse lado aqui, separado desse onde tá a minha etiqueta, porque eu não queria que o elástico ficasse pendurado aqui em cima da etiqueta. Então, eu cuidei na hora de costurar pra ficar aqui desse outro lado. Se vocês quiserem, dá pra cuidar também. Que aí não fica o elástico em cima da etiqueta ali, fica mais visível, né, a etiqueta. Então, a minha etiqueta tá aqui, o elástico vai sair ali, lados opostos. Aqui também, na hora que vocês chegam aqui se trancar, é porque pegou na dobra do tecido. Agora, nós vamos precisar de um regulador de elástico, que é essa pecinha aqui, ó, que vem branca, bem transparente. Tem a bem grande, eu não quis comprar a grande, eu comprei essa aqui que é um pouquinho menor. Nós vamos precisar também de mosquetão e quadro pra gente colocar na alça. Tanto esse regulador quanto mosquetão, quadro, meia argola, vocês encontram lá no site da JJ Fivelas. Nós temos cupom de desconto para comprar lá. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações. Então, agora a gente aperta esse regulador, coloca aqui o elástico e coloca no outro furinho do outro lado. Ele que vai regular aqui, vai deixar do tamanho que eu quero o elástico. Então, a gente faz um nozinho aqui. Tem que queimar a pontinha desse elástico, porque senão desfia. Dá um nozinho e pronto. A bolsinha já está pronta. É muito bonitinha essa bolsinha, é bem prática, né? Pra carregar no pescoço, carregar na transversal, no corpo, né? Não incomoda, fica fácil de carregar. Ó, esse regulador é pra apertar o elástico e ele ficar ali, ó. Essa minha garrafa é um pouquinho grande. Cabe certinho. Agora, a gente vai preparar a alça. Também é bem simples de fazer. Eu vou fazer a alça com o próprio tecido. Então, esse meu regulador aqui tem 2 centímetros, um pouquinho mais de 2 centímetros. Acho que é 2,2, 2,3, eu acho.
É regulador de bolsa, tá? Vocês encontram um pouquinho mais do que 2 centímetros. Vocês encontram lá no site da JJ Fivelas. Então, para esse tamanho de regulador e de mosquetão, eu cortei 9 centímetros de tecido, 9 por 1,40. Eu cortei de toda a largura do tecido, que geralmente tricoline vem em 40, 1,50. Então, vocês cortem de toda a largura, né, do tecido. Então, eu dobrei essa pontinha para dentro para ficar com acabamento, dobra ao meio, traz as duas abas ao meio e dobra de novo. Vai ficar com o tamanho certinho para esse quadro, para esses mosquetões. Então, agora é só fazer uma costurinha nessa lateral e nessa lateral aqui também. Fiz essa costurinha nas duas laterais da alça, então, aqui a primeira, a gente vai só colocar aqui dentro do mosquetão, passar, já ficou com acabamento aqui, porque a gente dobrou a pontinha, né? Então, nós vamos fazer uma costurinha aqui com retrocesso, pode fazer 2, 3, se quiser, pra ficar bem seguro. Fiz essa costurinha aqui na borda, então, já prendi o primeiro mosquetão. Agora, a gente tem que colocar. Cuida aqui o lado que vocês vão deixar, né, pra não costurar pro lado virado depois, ó. Aqui está minha dobrinha pro lado de baixo. Vou vir aqui na mesma direção. Vou colocar o meu quadro. Ó, o quadro a gente coloca tecido por cima, a alça por cima. E tira aqui embaixo. E vai ficar assim. Eu tô sempre cuidando a posição da alça, tá? Agora, a gente vai passar, ó, por dentro do mosquetão. Vou vir aqui, ó, vou abrir um pouquinho o tecido para ficar fácil de colocar. Ó, vou passar por cima desse ferrinho que tem aqui no meio do regulador. Ó, passa aqui em cima e vai sair lá embaixo. Que é chatinho de passar porque fica apertado, né? Vai que eu vou abrir um pouquinho mais aqui. Passar ele reto primeiro, depois vou puxar ali embaixo. Agora, essa pontinha que ficou aqui, aqui já tá o regulador, essa alça de cima, ela fica solta, né? E essa pontinha aqui, nós vamos costurar aqui, nela mesma. Então, também é só fazer uma costurinha. Com 2 ou 3 retrocessos pra segurar bem, tá? Então, ó, essa aqui ficou solta. Essa dobrinha que ela fica escondida, fica apertada aqui. E tá tudo certinho, tá? Agora é só a gente encaixar aqui. E tá pronta a nossa bolsinha. Ela é tão bonita e é fácil de fazer, tá? É só vocês terem boa vontade que vocês conseguem fazer. Como tem camadas mais grossas do Etaflon,
do bagum, é só fazer com calma e paciência que dá certo. Olha que graça que fica essa bolsinha. Fica um mimo. Eu vou mostrar mais duas que eu tenho prontas aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui, como eu falei, é a coleção Alegria, né, da da Eve Eva Tecidos. Essa aqui é a coleção Simplesmente Lavanda, que já tá pronta também. Vai ficar muito bonitinha. E eu fiz outra aqui, com a nova coleção também, que é Jornada Zen, que é de mandalas. Esse aqui é de algodão, mas também tem sarja impermeável lá no site. Olha só que graça que ficam essas bolsinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!